Graça e paz, igreja do Avivamento. Amém. Presente de Deus, poder estar hoje aqui com vocês. Domingo passado estava lá em São José dos Pinhais, participando com eles. No domingo anterior, eu estava participando lá em Campo Largo. E a mensagem que eu trouxe lá em Campo Largo, quer dizer, em Curitiba, daí, antes ainda em Campo Largo. Eu queria compartilhar hoje com vocês. Deixe o Espírito Santo orar por seu intermédio. Deixe o Espírito Santo orar pelo seu intermédio. A oração é algo que todos nós fazemos. E como é que a gente aprende? A gente aprende do outro. A gente olha para um, para o outro, como ora. E quando eu era piá, quando menino na igreja, eu observava as pessoas orando e eu via que as mulheres oravam e os homens não. Então, na minha cabeça, eu entendi assim, a oração é coisa de mulher. Depois eu vi que não era assim. E aí eu observava pessoas, elas oravam aquelas orações longas. Né? Tipo aquela situação que a mãe pergunta quem quer orar, daí o menino, ele queria orar. Aí, mas por que você está com tanto ânimo para orar? Não, que se a mãe orar, vai muito longe a oração. Eu estou com fome, então vamos orar rápido aqui para... E a gente vai olhando um para o outro e vai aprendendo assim a oração. E nós temos sempre um desafio de voltar para as Escrituras, voltar para o mover do Espírito Santo e perceber o agir dele em nossas vidas. O Espírito Santo está aí, ele habita na sua vida, ele se move na sua vida e ele quer conduzir a sua oração, ele quer orar por seu intermédio. Ele quer pegar a sua boca e fazer com que a palavra dele flua no seu falar. E isso é algo muito interessante. Uma vez eu estava no começo da minha caminhada, no meu primeiro treinamento. Nós tínhamos como escola uma reunião de oração todo dia. Entre as aulas havia um tempo de capela que eles chamavam e a gente orava por missões. E eu fiquei ali pensando como eu poderia orar, como eu poderia participar. E eu ficava matutando a oração, como é que eu vou começar, o que eu vou orar na sequência, como é que eu ficava construindo a oração na minha cabeça. E quando eu estava pronto para orar, a turma dizia amém, acabou a oração. E eu não conseguia orar, fiquei ali. Um dia eu fui falar com o meu conselheiro, e o meu conselheiro, ele me ouviu. Ele foi muito franco comigo e disse assim, quer saber por que você tem problema na oração? Eu disse, não, por favor. Você é muito orgulhoso. Aquela primeira reação quando você é corrigido é sempre de resistir, dizer, não é bem assim. Eu fiquei argumentando, não, você é orgulhoso sim. Insistiu. E aí eu já aprendi com o tempo que é melhor se render, porque o caminho do humilde ele encontra a graça. O orgulhoso tem até Deus contra ele, trabalhando contra ele. E aí ele me ministrou, e parece que é uma lição difícil de aprender, por causa da sua simplicidade, que a gente sempre recai de novo, querendo dominar a oração com a nossa mente, e não orar a partir do Espírito. E ele disse simplesmente, comece a orar, comece com gratidão, celebre a oração e deixe o Espírito Santo fluir na sua vida. Deixe ele se mover na sua vida. E aí é uma questão de confiança, uma questão de se render ao Espírito Santo. É uma questão de dizer, ok, então o Espírito Santo ore por meu intermédio, por gentileza. E a gente entra num ambiente que a gente tem dificuldade, às vezes, de controlar. E isso nos causa insegurança e nós damos um passo atrás. É bem o que o Klaus diz. A gente entra na liberdade, a liberdade do Espírito Santo leva a nós a experiências novas em Deus, a gente se agrada, a gente celebra, mas de repente o Espírito Santo quer que a gente faça algo e a gente prefere dar um passo atrás num lugar mais seguro. E antes de entrar no texto lá de Romanos capítulo 8, que eu quero falar com vocês, eu queria fazer duas observações sobre a oração. Primeiro, a oração, ela é dada para a igreja e o Senhor Jesus diz assim, a minha casa é uma casa de oração. Minha casa não é uma casa de música, não é uma casa de palestras, não é uma casa
de discussões, é uma casa de oração. Dizendo que a igreja é um ambiente espiritual, onde o mover do Espírito ele é essencial para que essa casa funcione. Nós não somos uma casa que funciona à base da razão, nós somos uma casa que funciona à base do Espírito. Amém ou não? Então nós temos a tendência, e a gente tem isso lá desde Adão e Eva, quando Adão e Eva decidiram trair a Deus e seguir o seu próprio caminho, seguir as suas próprias vontades, duas coisas miseráveis entraram na vida do ser humano. O que aconteceu com Eva? Ela olhou para o fruto e ela se agradou daquilo. E aí entrou o que nós hoje chamamos de humanismo. Eu quero orar para me sentir bem, e eu quero orar para ter bens. A oração eu uso ela para conquistar aquilo que eu quero. E já junto veio o segundo ponto, o desejo de saber do bem e do mal, a querer controlar com a nossa razão. E o interessante é que os olhos foram abertos, mas eles estavam cegos antes? Não, eles viam, só que eles viam no Espírito. Agora os seus olhos naturais foram abertos e eles perceberam que estavam nus. Quando nós caminhamos à base da nossa razão, nós somos calculistas, nós queremos dominar as situações. E nós queremos dizer como tem que ser e não tem que ser. E o que acontece nas orações? A gente fica dizendo para Deus, e dá uma canseira em Deus. Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus, por que o Senhor não faz isso? Eu fico chateado que o Senhor não faz o que eu quero. Vou dar um gelo em Deus, porque eu estou decepcionado com Deus, que Deus não atendeu a minha oração como eu quis. Diga comigo assim, misericórdia. A gente é assim. E isso faz com que a nossa oração seja religiosa, e não há nada mais religioso, porque todas as religiões oram. Qual a diferença da nossa experiência de oração? O Espírito Santo quer orar por nós. A Bíblia não ela é muito clara, ela não diz assim, ande pela sua razão. Ela diz, ande pelo seu Espírito. Assim como você vive do Espírito, você tem a experiência de andar no Espírito. E aí foge a nossa razão. E muitos começam a ficar inseguros e dão um passo atrás. E quando dão um passo atrás, começam a ficar críticos. Começam a reclamar das coisas. Começam a ficar insatisfeito. Começam a jogar a culpa nos outros, os seus próprios erros, quer ver eles nos outros, e a gente fica religioso. Fica, Deus me livre. Quando a gente vive num ambiente religioso, naturalmente nós queremos entender tudo por aqui, e se não entrar aqui, que o pastor diz, que o irmão diz, corra. Não, mas não faz sentido. Claro que não faz sentido, as coisas do Espírito não fazem sentido. A Bíblia é muito clara sobre isso, quando ela diz assim, é loucura a sabedoria de Deus, assim como para Deus é loucura a nossa sabedoria. Nós somos chamados a viver no Espírito e a orar a partir do Espírito. Isso é tão libertador. É tão curador, tão cura. Porque muitos quando oram, ficam cansados. Fala da reunião de oração. Pois é. Tenho isso, tenho aquilo. A gente entra no dia a dia como se tudo dependesse de nós e não ora sobre as coisas. A gente fica preocupado e acha que pela preocupação nós vamos resolver alguma coisa, quando que é pela oração que as coisas se resolvem. A oração que é feita no Espírito. Então essa é a primeira coisa, nós somos chamados a orar no Espírito. E pelo Espírito sermos guiados na oração, porque a oração é algo espiritual. E a casa de Deus é uma casa espiritual. E ela se move, as coisas na casa acontecem quando nós oramos no Espírito.
Tudo bem até aqui? A segunda coisa que é muito interessante, que quando você olha nas Escrituras, já no início, nós conversamos isso aqui na Academia do Reino, no primeiro semestre, sobre a orientação, como Deus orientou a criação. E a Bíblia é muito clara, ela diz assim, que tudo, os céus são do Senhor Deus, a terra é dele e todos que neles habitam, e ele a confiou ao ser humano. Ele disse assim na sua criação, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, tenha as nossas características e as nossas habilidades, e que ele domine sobre a face da terra. Ele, entre aspas, é o Deus dessa terra. Ele que governa e por intermédio de um ser humano que Deus quer operar na terra. Nós às vezes ficamos chateados, Deus faz isso, Deus faz aquilo, por que Deus deixa isso, por que Deus deixa a fome acontecer, por que tem esses problemas ao nosso redor? Ué, nós somos responsáveis por que acontece na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa colônia. O que nós permitimos acontecer na nossa nação é nossa responsabilidade. Por que Deus não intervém lá, solta um raio e faz isso e... Não, ele não vai fazer. Porque o governo ele entregou na mão do ser humano. E quando Deus quer fazer alguma coisa na terra, o que ele faz? O que o profeta diz? Ele procura um intercessor. Porque a oração é dada como um instrumento de governo sobre a face da terra. Quando Deus quer fazer alguma coisa, Ele busca uma pessoa, o Espírito Santo instiga para orar sobre aquele assunto. Ele orienta como orar e quando eu entro em parceria com Ele e começo a orar, o que o Espírito Santo me pede para orar pela nação, pela nossa colônia, pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos, Ele vai nos instigar à oração. E aí a nossa oração manifesta o céu sobre a face da terra. Eu gosto muito da expressão do Bill Johnson, que diz assim, eles estavam conversando sobre o final do mundo, ele, o Chris Wallaton e o Bill Johnson, e o Chris Wallaton é o do mover profético lá, e ele perguntou, Bill, como é que vai ser a nossa escatologia? Como é que você pensa sobre o final dos tempos? E Bill ficou olhando para ele, Chris, o que me importa é quanto do céu eu tenho na terra. Quanto do céu eu consigo trazer para a terra. Eu não estou preocupado em ir para o céu. Eu estou preocupado em trazer o céu sobre a face da terra. A manifestar, e essa é a visão do Senhor Jesus quando Ele diz que venha o teu reino. Faça-se a sua vontade na terra como ela é no céu. Deus deu a oração não como um ato religioso, não como uma experiência para que eu ore e me sinta bem e tenha as minhas necessidades supridas. A oração não é dada para minha autossatisfação, a oração é dada para manifestar o governo de Deus sobre a face da terra. Deus, quando Ele quer agir na terra, Ele busca alguém que ore o que Ele está pedindo, Ele desperta desejos no nosso coração para que a gente ore o que Ele está querendo fazer na nossa família, nos nossos negócios, com os nossos familiares. Isso é tão verdadeiro que às vezes a gente não se dá conta, mas Jesus, para salvar a você e a mim, Ele teve que se tornar carne. Para ter autoridade sobre a face da terra, para agir e mostrar para você e para mim como é o governo dele na vida de uma pessoa. E assim como Ele governou em Jesus pelo Espírito Santo, Ele quer governar na sua vida e manifestar o reino por intermédio da sua vida, nas suas palavras. E a oração, ela nunca foi pensada por Deus como algo que a gente faz religiosamente. A oração, ela seria melhor traduzida como uma petição judicial. É uma petição que você tem
e que você é um pedido que tem, se chama isso por um advogado, chama de petição. Ele, quando tem uma questão, uma causa, ele escreve a sua petição, ele argumenta pelas leis, ele traz outros casos que aconteceram, ele apronta a sua petição e ele apresenta a sua petição ao juiz. Que o Estado faça isso, que é de acordo com a lei tal, e com as experiências de outros julgamentos como já foram feitos. E o juiz analisa e vê o quê? Se o seu pedido está conforme a lei, conforme o que foi estabelecido no governo em que nós vivemos. E quando isso não acontece, quando um juiz não julga conforme as leis de um país, gera as confusões e as inseguranças que muitas vezes nós vivemos hoje em dia. Deus, por outro lado, é um justo juiz. E quando nós oramos, nós precisamos ter em mente que nós vamos chegar com o nosso pedido, com a nossa petição a Ele, com a nossa oração, trazendo conforme a lei da sua palavra, conforme o que Ele falou, conforme Ele prometeu, conforme Ele já fez sobre a face da terra, conforme o testemunho dos irmãos ao nosso redor, nós montamos a nossa petição e trazemos ela a Ele. E aí você se apresenta e o Espírito Santo, nós vamos ver nesse texto, ele é o seu ajudador, ele te orienta como fazer a petição. Se você permitir, ele vai orar por seu intermédio, vai fazer essa petição conforme o coração do Pai. Eu visualizo, imagino assim, que quando Deus quer fazer algo na sua vida, Ele fala com quem? Com o Espírito Santo. O Espírito Santo, como diz lá em 1 Coríntios, ele, capítulo 2, 10, ele fica sondando o coração de Deus sobre as coisas que Deus quer fazer na sua vida. E aí ele vem e sussurra no seu coração um desejo. Ore por isso. Ore pelo seu filho. Ore por essa área no seu trabalho. Porque Deus quer fazer algo. E é necessário que você ore. E aí ele fica te incomodando. Ore sobre isso, ore sobre isso. É como que um desejo que ele desperta no seu coração. E aí ele vem com você diante do justo juiz. O justo juiz está lá sentado, por acaso seu pai. Aí tem o acusador. Apocalipse 12 diz que ele fica dia e noite te acusando, querendo te derrubar, procurando problemas na sua vida que você não permitiu o Espírito Santo tocar para te derrubar. Ele fica lá te acusando, e você às vezes fica desanimado, e você fica abatido. E o Espírito Santo diz: pega esse texto aqui, vai conversar com Deus sobre isso, para consolidar a sua cura, a sua libertação nessa área, para que aquele trauma não governe mais as suas emoções, nem as suas memórias sejam curadas. O Espírito Santo fica lá, e o acusador fica acusando diante do Pai, e o Pai fica falando: o Espírito Santo, cadê ele? Cadê ela? Aí você chega diante do trono de Deus, aí você tem um advogado. Quem que é seu advogado? Diga aí. Quem é o seu advogado? Jesus está ali, é o seu advogado. A turma às vezes acha que o advogado é coisa ruim, né? Mas Jesus é o seu advogado. E você apresenta a sua petição, o justo juiz olha para o seu filho, que é seu irmão mais velho. Ele entregou a sua vida, está lavado no sangue. Está tudo limpo, Pai. Pode conceder a justiça a Ele. Aí a justiça de Deus, ela vem sobre a sua vida, e o favor de Deus se abre na sua vida. E o inimigo, mais uma vez, ele é envergonhado. Pode dar uma glória a Deus? A oração, então, ela é uma petição. Quando você se apresenta de um justo juiz, e Jesus pega isso no exemplo, se não me engano, de Lucas 18, da viúva pobre que vinha lá pedir, e esse juiz iníquo, ele disse: eu vou ter que atender essa mulher, porque ela não para. E aí Jesus diz assim: quanto mais
Deus, que é um justo juiz, vai atender com rapidez o seu pedido, que você fizer conforme a orientação, conforme o mover do Espírito Santo na sua vida. Tudo bem aí? Amém? Essas duas coisas básicas que eu preciso entender. Que a oração, ela é dada por Deus para uma experiência de governo sobre a face da terra. A oração não é dada para eu apresentar os meus pedidos a Deus, mas para orar a vontade dEle. E enquanto eu oro a vontade dEle, aquilo que é necessário na minha vida vai acontecer, vai ser estabelecido. Mas eu não oro em interesse próprio, eu oro em interesse do reino, do governo dEle. E eu oro segundo o Espírito, não segundo a razão. Esqueci de comentar. A razão, onde é que ela fica? Às vezes as pessoas ficam em conflito comigo, porque eu fico batendo nessa questão da razão. É muito importante que você entenda, por exemplo, nas 4 leis espirituais. Deus te ama, tem um plano maravilhoso para a sua vida. Só que, por que esse plano não se estabelece? Por causa do pecado. O pecado faz separação, eu não consigo acessar o trono de Deus, porque eu não tenho essa liberdade de saber que os meus pecados estão perdoados diante de Deus. Não tenho acesso. Por ser bonzinho, aquilo que é comum muitas vezes diz na cultura, não, você que é um pouquinho mais chegado, um homem lá de cima, né? Ora aí por mim. Essa conversa não tem nada a ver com a palavra de Deus, essa conversa. Você só consegue se apresentar quando você reconhece que é pecador. E aí entra já o terceiro ponto, que Jesus, para resolver essa questão, Ele veio ao nosso encontro, Ele se fez homem, fez carne, Ele morreu, ressuscitou dentre os mortos, o seu sangue veio e nos lavou, nos comprou, e toda a humanidade foi comprada, e agora todos têm a oportunidade de entregar a sua vida a Jesus. Porque nem todos experimentam o favor de Deus, o agir de Deus na sua vida. Porque falta o quarto, precisam aceitar a Jesus. Só saber tudo isso na minha cabeça não faz nada na minha vida. Ah, eu entendi. O que eu preciso fazer? A oração. Me entregar no Espírito. E quando me rendo no meu Espírito a Deus, o agir dele vem na minha vida. E aí acontece a transformação. Amém? Essa foi a sua experiência. Se não é a sua experiência, seu evangelho só entrou no seu entendimento e não há uma experiência no Espírito, então dê mais um passo. Peça isso para Deus. E experimente a vida no Espírito. Nós não fomos chamados para andar na alma, não fomos chamados para andar na razão, nós fomos chamados para andar no Espírito. A casa de Deus é uma casa espiritual. E nós deveríamos, você e eu, deveríamos ser bem experimentados nas coisas do Espírito. Sabermos quando o nosso Espírito se move. Sabermos quando o Espírito Santo está nos falando. Sabermos com clareza e termos a visão espiritual que é necessária para trazer solução e abençoar as pessoas. E é isso que nós precisamos buscar. Buscar o Espírito Santo para que Ele nos revele o jeito, a maneira dele fazer as coisas, que foge à nossa razão. E aí entrando em Romanos 8, capítulo 8. Romanos 8, Romanos é um livro excepcional, assim quando você estuda o livro, ele começa dizendo que o Evangelho ele é poder de Deus para a salvação, que quando você crê no Evangelho, ele vem com poder, ele vem com a transformação, ele age na nossa vida e aquilo que era uma desgraça, Deus coloca uma vida cheia da graça dele, do favor dele. Pode dar uma glória a Deus por isso na sua vida? E aí ele diz que ninguém consegue se achegar a Deus, sendo bonzinho, sendo legal, obedecendo todas as leis de Deus, não alcança, não morre na praia. Aí ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas em Cristo Jesus, a justiça foi feita e hoje você pode experimentar a glória de Deus na sua vida, que transforma a sua casa, transforma a sua vida. E aí ele entra num processo de argumentação, dizendo que é pela fé, o exemplo de Abraão, ele foi justificado pela fé, não pelas obras. Ele entra falando no capítulo 5 sobre
que não importa quão grande seja o pecado, a graça de Deus, ela superabundou. Aí no capítulo 6 diz, então, vamos pecar para que a graça superabunde. Não é assim. Você morreu e ressuscitou. Você não vive mais aquela vida debaixo do esforço próprio. Hoje se vive debaixo do mover do Espírito Santo. Aí ele entra no capítulo 7, que muitas vezes alguns têm dificuldade em entender. Eu sou fraco, eu não consigo. Realmente, nós não conseguimos viver a vida cristã. E se você quiser viver no Espírito, pelo esforço humano, não vai dar certo, não vai conseguir, vai se frustrar. Paulo diz assim, quem vai me ajudar nessa situação? Não consigo. Eu quero fazer a vontade de Deus, mas não consigo. Sempre me pego de novo, tropeçando nas coisas básicas. Ele diz, graças a Deus, por Cristo Jesus nosso Senhor. E ele começa o capítulo 8 dizendo assim, que aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais condenação sobre a vida deles. Você pode dar um glória a Deus por isso? Você não tem mais condenação sobre a sua vida. Seus pecados foram perdoados. E se tem alguma dúvida, busque o seu líder de grupo familiar, busque o seu pastor e diz, Senhor, eu não consigo me livrar disso aqui. Porque às vezes nós precisamos aplicar especificamente algumas situações o poder do Espírito Santo para desatar os nossos limites. Ele diz, nós não vivemos mais segundo a lei de Moisés, mas nós vivemos segundo a lei do Espírito e da vida. Assim ele continua em Romanos 8. O Espírito da vida agora, que é diferente, ele diz assim, quando você se inclina para as coisas do Espírito, você colhe paz e vida. Quando você se inclina para as coisas egoístas, você colhe a morte. A vida no Espírito é um inclinar-se. E como é que eu me inclino? Cogitando, ele diz, pensando sobre isso, sobre as coisas do Espírito. Quando você fica pensando, conversando com o Espírito Santo, você vai colher paz e vai colher vida. Quando você fica pensando nas coisas egoístas, na coisa da sua carne, o que acontece? Você vai colher morte. A sua mente, ela precisa estar santificada pelo Espírito Santo, para que você raciocine conforme Deus, não conforme o ser humano pensa. Jesus, ele repreendeu Pedro por quê? Que ele estava endemoniado. Pedro pegou ele para o lado e disse, Jesus, você não pode ficar pensando assim. Você não vai morrer na cruz, você é o filho do homem. Você é governador. E isso não pode acontecer. Essa é uma linguagem fraca. Você é um líder forte. Jesus pega Pedro pela mão, coloca ele no meio e diz para ele, arreda-te de mim, Satanás. E ele dá razão, porque você pensa que nem homem, você não pensa que nem Deus. Toda vez que nós pensamos como um ser humano pensa, nós nos inclinamos para a carne, e nós estamos livres disso. Nós nos inclinamos e pensamos as coisas do Espírito, e aí nós experimentamos o agir, o favor de Deus na nossa vida. É tão simples. Balancei assim para o teu lado direito. Para o teu lado direito. Para o Espírito. Agora, de repente, alguém te chateia, alguma coisa não acontece, Deus muda algumas coisas que você não gosta, daí começa a pensar que nem ser humano, daí vem morte. Aí vem chateação, os relacionamentos não funcionam, a vida fica chata, a gente fica reclamando das coisas, diz, opa, Deus, não é assim. Eu preciso ter um batismo na minha mente, Senhor. Batiza a minha mente para que eu pense conforme o Espírito. Esse é o batismo de João, o batismo de arrependimento. Eu preciso mergulhar a minha mente para que a mente de Cristo se manifeste em mim. Interessante que ele diz um pouquinho mais adiante que todos os filhos de Deus, eles têm o Espírito Santo. O Espírito Santo não vai e vem. Ele não está com você de vez em quando, e de vez em quando, hoje eu não estou afim de ficar com Hans. Não, o Espírito Santo não é assim. O que Jesus disse? Ele habita, ele está na sua vida. A questão nossa e a nossa luta é manifestar. Vamos falar um pouquinho sobre isso agora. O manifestar, permitir que o Espírito Santo que habita em você, ele comece a se manifestar. Ele fala uma coisa curiosa aqui no versículo 11,
eu quero te sugerir fazer um parênteses aqui. Ele diz: o Espírito Santo que habita em nós e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é Ele quem vivifica o nosso corpo mortal, traz vida ao nosso corpo. E eu aprendi uma oração, pastor Paulo, com o apóstolo René Terranova, lá de Manaus, a igreja lá, uns 100 mil membros. E o apóstolo René é um homem muito cheio de energia, assim, muito dedicado. É impressionante. Eles têm uma torre lá que eles construíram, antes de construir o templo, eles construíram uma torre, acho que de 7 ou 8 andares. Não tinha elevador, tinha que subir lá para orar lá em cima. Ele fez uma sala de oração, era o lugar mais alto de Manaus. Ele diz assim: quando você ora, pega esse texto e ora assim: Espírito Santo, o Senhor que habita em mim, e que ressuscitou Jesus dentre os mortos, vivifica o meu corpo. Trata com cada uma das minhas células, cada um dos meus sistemas. Visita o meu corpo, manifesta-te nas minhas células, traz cura para elas, traz vida para elas. Eu queria te indicar essa oração, que você faça ela todo dia. Abençoa o seu corpo é muito importante. Ele foi comprado no sangue do Cordeiro. Ele é templo do Espírito Santo, e ele precisa estar bem, para que você possa servir Deus bem. Você não faz a sua ginástica, o seu exercício, a sua academia, ou cuida do seu alimento, cuida da maneira como você trata o seu corpo, para ficar belo, formoso e esbelto. Isso é uma consequência. Você cuida do seu corpo para quê? Para que ele sirva a Deus. E ele precisa estar saudável, não é verdade? E cheio de vigor, para vir a oração às 6 da manhã ali no campo, ou às 5:30, 6. Essa sexta, sábado eu perdi a hora, cara. Passei vergonha. Acontece com a gente também. E quando você orar pelo seu corpo, não espere ficar doente para orar por ele. Não espere seus filhos ficarem doentes para você orar pela saúde deles. Ore todo dia pela sua saúde. Abençoe o seu corpo para que ele tenha saúde. Abençoe se uma parte do seu corpo sofreu uma intervenção. Ore pelo seu coração, ore pelo seu pulmão. Ore pelos seus ossos, ore pela sua musculatura. Ore pelo seu sistema linfático, seu sistema neurológico, seu sistema sanguíneo. Ore por ele, circulatório, né? Ore por todos os sistemas, abençoando. Faça todo dia um pouquinho. Você vai abençoar o seu corpo e vai estar melhor para servir a ele. Amém? Fechando parênteses. Aí ele continua falando que todos os filhos maduros de Deus, eles são guiados pelo Espírito Santo. Sabia disso, que você é guiado pelo Espírito Santo? É assim, ó, você está no carro lá, você está no controle, está guiando, né? Aí o Espírito Santo diz: deixa eu pegar. Não, sai para lá. Eu vou decidir. Sai para um lado, quero te ajudar, vai ficar mais fácil. Nós vamos alcançar mais. Sai para lá, eu consigo. Pem, dá ruim. Ser guiado pelo Espírito Santo é você sair e sentar no banco. Como é que diz? O banco de reserva aqui, o banco do passageiro. E deixa o Espírito Santo guiar. Isso é tão simples quando você diz assim, você vai para uma reunião, você vai no grupo familiar, não sei se isso acontece, mas comigo às vezes acontece. Puxa, hoje tem grupo familiar, eu não estou afim de ir. Mas se devia ir, você é o pastor. Senhor, tira esse coração pesado, essa chateação, esse cansaço do meu coração. Senhor, como é que o Senhor quer trabalhar e abençoar as pessoas no grupo familiar hoje? E você muda, você se inclina para Ele, e Ele começa a operar e te guiar nas palavras, no como tratar as pessoas. Senhor, eu não quero falar com tal pessoa. Dê um abraço nela depois do culto. Não, mas não estou afim. E daí, se eu não estou afim? Eu quero obedecer ao Espírito Santo. Vai lá, abraça a pessoa. Faz o que Ele pede para você fazer. Deixa o Espírito Santo te guiar. Nós podemos resistir ao Espírito Santo. Nós podemos entristecer o Espírito Santo. Nós podemos, inclusive, apagá-lo. Porém, nós podemos nos encher do Espírito Santo. O que você prefere? Entristecer? Apagar?
resistir ao Espírito Santo ou você quer ser cheio do Espírito Santo? Me diga aí. Diga para mim. É isso? Nós queremos nos encher do Espírito. Que Ele nos guie, como diz o texto. E antes que eu termine a pregar, vamos lá para o texto que eu quero pregar. Essa era só a introdução, desculpa aí. Oh, glória a Deus, daqui a pouco terminamos já. Veja lá Romanos 8, versículos 26 e 27. São só 2 versículos. Ele fala no contexto que a natureza espera, né, a manifestação dos filhos maduros. Os filhos maduros são guiados pelo Espírito Santo. Os filhos maduros, eles se inclinam para as coisas do Espírito. E o versículo 26 diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por intermédio pelos santos. E aí nós sabemos que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Ele usa tudo para cooperar e abençoar a nossa vida. Algumas coisas que marcam nesse texto aqui. Primeira coisa, ele diz assim: o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Eu me sinto fraco para orar. Eu me sinto incapaz para orar. Tá tudo bem, é assim mesmo. Quanto mais fraco, melhor. Você conhece aquele texto, né? 1 Coríntios 12. Quando eu sou fraco. Oi, diga aí. Quando eu sou fraco, aí eu sou forte. O que é essa fraqueza? A fraqueza é essa condição que eu me entrego para Deus. Eu não tenho solução. Não sei se as mães que estiveram aqui, quando os filhos adoecem e ficam um pouquinho mais doentes, ou melhor dizendo, os pais, talvez as mães já saibam, são mais intuitivas, elas às vezes têm soluções. Mas um pai, quando vê um filho doente, ele fica fraco, ele fica assim, fazer o quê? Não sei o que fazer. Vamos correr para o médico. Ele se sente, a doença, ela faz com que a pessoa se sinta totalmente assim, incapaz de fazer alguma coisa. Parece que aquele homem forte bateu uma gripezinha, está lá batido, lá, oh, céus, a vida. A mulher é um pouquinho mais forte nessas questões, né? Sabe melhor lidar com a dor. Mas o homem, ele se entrega muito fácil na fraqueza, na dificuldade, assim, quando a nossa saúde é tocada. Ser fraco na oração é um pré-requisito para orar corretamente. E aqui entra um segredo espiritual que às vezes nós não nos damos conta. E a diferença, eu vi uma vez o Cláudio Freyson lá da Argentina, ele liderou nos anos 80 um grande avivamento, enchia estádios e mais estádios na Argentina. A igreja dele, eu pude visitar 2.500 membros, fazia no final de semana 7 cultos. Haja pique. Ele diz, sabe a diferença de um homem, de uma mulher de Deus para o outro? Ele usou simplesmente a palavra rendição. É nos rendermos a Ele. Quando vem uma questão para você orar, não sai dizendo, deixa que eu beque aqui que eu resolvo. Diga para o Senhor, Senhor, eu não sei como orar. Eu me sinto incapaz aqui, não tenho palavra. Já me aconteceu às vezes que as pessoas apresentam situações e eu começo a ficar indignado, mas agora eu, como pastor, tenho que orar e resolver isso aí, eu não sei. Muito bem. Eu me sinto fraco. Isso. Sabe aquela questão do orgulho, que está no controle, e de repente você percebe que não está mais no controle, que você não tem como? É esse se humilhar diante de Deus e dizer, Deus, eu não sei orar. Está tudo bem. É isso mesmo que é para acontecer. Não é na força do nosso braço. Não é na força da nossa experiência.
Ah, pastor, o senhor já está orando 50 anos, então o senhor sabe orar. Eu não sei orar. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude, porque cada situação é diferente. Esses dias me colocaram na Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia dos Deputados lá do Paraná, ele pediu para que os pastores fossem orar. E eu fiquei na minha. Tem pastores de igrejas maiores ali e tudo. Eu fiquei na minha. Aí o pastor Marciano, que dirige esses momentos nessa hora, porque é o presidente do núcleo de pastores. Aí, vamos orar então. Daí nós fomos para o gabinete, uma sala quase metade desse tamanho aqui, só a sala, o gabinete dele. E aí me pedem para orar. E aí você pode ser fraco. Você não precisa saber orar. Só precisa dizer, Espírito Santo, chegou a tua vez. Ser fraco para orar é um bom sentimento. Os homens se sentem muito fracos para orar. Ele diz, mulher, ora você. E é bom que nós nos sintamos fracos. Percebi que muitos homens não gostam de orar, porque quando eles oram, o Espírito Santo vem sobre eles, daí eles começam a chorar, e eles não querem se entregar, né? Não, mulher, ora aí. E está tudo bem ó, chorar na oração. Chorar, eu percebi que é um mover do Espírito Santo. Vocês veem aqui os gemidos inexprimíveis, quando vem aquele momento de oração, você está orando, de repente engasga. Permita o Espírito Santo conduzir. Não se renda, não resista, melhor dizendo, se renda a Ele. A rendição é a melhor coisa que pode nos acontecer. E como é que você faz na oração? Você começa agradecendo a Deus. Obrigado pela situação. E Senhor, eu não sei como resolver. Eu entrego para o Senhor os meus medos, eu entrego a minha insegurança. Às vezes eu achava, quando eu tenho que ter fé para orar, né ou não? A fé que Deus vai responder, né? Então eu fazia cara feia, eu orava com força, para mostrar fé. Não funciona, não dá certo. Eu preciso simplesmente dizer, Senhor, eu entrego para o Senhor essa questão. Amém, queridos? Diga para mim assim, a entrega é a chave. Ele diz aqui, né? O Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza. Porque ele diz, não sabemos orar como convém. Agora ele nos ofendeu. Eu tenho já 50 anos, eu sei como orar. Ele disse, você não sabe orar. Diz, mas eu sei. Não, você não sabe. Tenta aí então. Daí você ora e nada. Senhor, eu não sei orar. E eu preciso consentir isso, me inclinar para o Espírito e dizer, Senhor, eu não sei orar. Eu não tenho essa capacidade. Eu não sei usar as palavras certas. Eu não tenho as palavras certas. No meu orgulho, numa outra situação que lá em Curitiba, Curitiba tem 10 regionais, né? A regional que tem lá, eu vou já há anos lá orar com os administradores. E uma vez por mês passo lá para orar. Essa quinta tarde eu estava lá com ele. Na verdade, a gente não vai lá para pedir nada. Essa vez eu levei o pastor Ideu junto comigo. Foi interessante, ficamos meia hora, 28 minutos o administrador ficou falando. Porque ele sempre tem que ouvir. Agora nós éramos ouvidos para ele falar. Aí depois nós oramos, abençoamos a vida dele. E um dia lá que a Câmara dos Deputados, eles vieram lá para a regional, eles tinham duas coisas que eles queriam entregar para a regional, porque economizaram lá no orçamento deles e queriam investir ali conosco, na nossa regional. E é uma resposta de oração. Desde que os legendários foram orar na Praça Menonita, a Praça Menonita já está há mais de 30 anos lá no lugar, acho que 37 anos, e nunca teve uma reforma de acordo. E começou a orar, veio 2 milhões de reais agora para reformar a praça lá. Eu entendo para mim, no meu discernimento, que é uma resposta de oração. E eles vieram fazer essa entrega ali desses 2 milhões, e aí me chamaram para orar. E eu fiquei já, normalmente, sempre aquela primeira pegada. Não, como é que eu vou orar? Não, eu vou, sabe o quê? Eu vou orar, começar com o Pai Nosso. Aí eu já
ganha a maioria ali, porque tem muito católico, já ganha a maioria para a oração, beleza, vou começar com o Pai Nosso e daí a gente vai seguindo. E aí eu não sabia que o padre também ia orar. E aí nós fomos os dois lá, eu pedi para ele orar primeiro. O que ele orou? Estragou a minha oração. O Espírito Santo me deu um schlepp assim, disse, e aí? Espírito Santo, por favor, ora por meu intermédio. Aí eu comecei a orar como normalmente a gente ora em casa. E eu sei que as pessoas são tocadas, porque é Ele que está orando, não sou eu que estou orando. Tudo bem, eu não sei orar, eu não sei como orar. Está tudo bem. É assim mesmo que é a oração. É essa rendição. E o Espírito Santo, o que ele vem? Ele vem nos ajudar na nossa fraqueza, ele vem nos ajudar na nossa limitação de entendimento, porque ele nos ensina todas as coisas. E eu preciso simplesmente confiar que ele vai conduzir aquilo que eu preciso na minha oração. Amém? São 2 segredos para a oração. E aí, diz aqui que o mesmo Espírito intercede por nosso intermédio sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Eu percebi que desde que eu comecei a praticar isso, já começando quando eu permito que o Espírito Santo, eu me rendo a Ele, eu digo para Ele, não sei como orar, Senhor, ora por meu intermédio, que eu faço algumas orações que eu aprendo com a minha própria oração. Disse, da onde que se tirou essa? Da onde que veio isso? É o Espírito Santo orando, te dando palavras, entendimento, lembrando versículos, lembrando situações, lembrando outros testemunhos, construindo uma petição que esteja de acordo com a vontade do Pai. E à medida que você vai treinando, permitindo que o Espírito Santo ore por seu intermédio, vai ficando cada vez mais fácil. Você vai orando e você vai percebendo como o Espírito Santo age por seu intermédio. Você não precisa ficar lá pensando, como é que eu vou orar? Eu fico simplesmente orando, o Espírito Santo me prepara, ora por meu intermédio. Eu tenho percebido que nas mensagens é da mesma forma. Ele quer falar por meu intermédio, então eu preciso me render para Ele. Eu fico me preparando, orando, mas eu não fico memorizando, permito que Ele fale por meu intermédio. E aí fica bem mais fácil. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui para mim entra a oração em línguas. A oração em línguas, eu já acho que encontrei quase uns 15 benefícios que a oração em línguas traz para a nossa vida. Esses dias descobri que melhora seu sistema imunológico, melhora a sua saúde. Ajuda a sua estabilidade emocional. E comprovado por estudos científicos. A oração em línguas, ela faz com que você fale os mistérios de Deus. Os mistérios de Deus são coisas que a sua mente natural, ela não consegue compreender. Ela precisa ser ministrada com Deus, porque as coisas de Deus são loucura para nós. E a minha mente precisa ser ministrada, e ela se abre quando eu começo a orar em línguas. E aí os pensamentos de Deus começam a ser revelados. Por isso que quando você vai orar, você agradece, ora, às vezes fica quieto esperando uma inspiração, um entendimento da parte de Deus, ou como você começa orando em línguas, você percebe que quando você ora em línguas, o seu espírito entra em sintonia com o Espírito Santo dentro de você, e ele começa então a trazer as palavras com entendimento para abençoar as pessoas. A oração em línguas, ela abre, e é como que uma sintonia fina que você faz para perceber o agir e o mover o que Deus quer fazer. A oração, repetindo, não é para que Deus faça o que eu quero. A oração é dada para que eu perceba o que Deus quer e eu declare a vontade dEle naquela situação. Amém, irmãos? E a oração em línguas, eu achei até interessante a observação, o irmão falando, é a tecnologia dos céus. É uma habilidade que Ele colocou dentro da sua vida, por isso que parece um pouquinho meio louco assim. Eu demorei 6 meses até eu conseguir romper, porque não entendia, nunca tinha ouvido, não sabia como isso funcionava, mas eu me rendi e percebi o mover do Espírito Santo na minha vida no meio da adoração, e é o melhor caminho. Adore a Deus, glorifique a Deus com as suas palavras, e vai chegar um momento que você não sabe mais o que falar, e o Espírito Santo vai lhe dar o mover do falar em línguas.
Toda vez que eu me sinto enfraquecido no Espírito, a palavra de Deus diz ali que o Espírito, quando eu oro em línguas, ele fortalece o meu espírito precisa ser fortalecido. Quando eu oro por pessoas, como que aquilo que acontece com Jesus, você perde uma determinada força, e quando você ora em línguas, você refaz as suas forças. Quando você entrega uma mensagem, você percebe que você fica exausto no Espírito, e emplaca no corpo isso também. E quando você ora em línguas, você é renovado no seu físico. E por aí vai. Se quiser, um dia eu compartilho o estudo lá sobre a força do falar em línguas. Os gemidos inexprimíveis, às vezes, vêm pelo falar em línguas, mas às vezes é um gemido mesmo que você tem. É como que uma contração, não sei como é que é, né? Mas como que uma contração muito grande, ao ponto que uma mulher, eu tive isso uma vez, eu agradeço essa experiência, mas uma contração muito forte no seu ventre, do agir, do choro do Espírito Santo por uma situação. Quando você se envolve, o Espírito Santo, ele é exprimido da sua vida ao seu tempo de oração. Não é uma oração fria, uma oração calculista, é uma oração no Espírito que o Senhor quer te conduzir. E o texto continua dizendo, e aquele que sonda os corações, sabe qual é a mente do Espírito. Deus sonda o nosso coração, sabe o que acontece lá. Mas o texto, como eu já citei antes, já me adiantando antes, ele sonda o coração de Deus, para que você saiba na situação como orar. E quando você ora conforme a vontade de Deus, o que acontece? É uma boa oração. Inclusive quem ora em línguas, ora bem, diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios 14. Ora correto. E quando você percebe o Espírito Santo sondando o seu coração e Ele pedindo para você entregar as coisas que às vezes até a oração pela cura de uma pessoa pode se tornar um ídolo no meu coração. Eu quero orar pela cura para que os outros creiam. Eu quero orar pela cura para que os outros saibam que eu tenho o poder do Espírito. E Deus diz, sai dessa vida, larga essas coisas. Às vezes já me disseram assim, não, nós temos que orar para que o paralítico ande. E aí a gente põe na internet, aí todo mundo vai vir para a igreja. Não, você não usa a cura das pessoas como marketing da igreja. Você ora pelo bem-estar das pessoas, pela compaixão para o bem delas, e não para usar elas como muitas vezes é usado como um processo de marketing. É bom dar o testemunho, é importante, mas não é a razão da cura. A razão da cura é abençoar aquela pessoa, abençoar aquela família que está sofrendo. E depois Deus é glorificado quando nós damos o nosso testemunho. Deus, ele sonda, o Espírito Santo sonda o coração do nosso Pai, para que a gente ore, interceda, conforme a vontade dEle. E é assim que o Espírito Santo quer conduzir a sua vida. Amém, queridos? Peço que venham os músicos, venham aqui.